Edu Panzi e Ale Oliveira, quero ouvir a participação de vocês, começando até por você, Ale. Você foi, se não o primeiro, um dos primeiros que já dizia que o Gabigol não ficaria para a próxima temporada. Ele vai refutar isso, dizendo que não, tá tudo em aberto. O que você achou dessa fala inicial, do pênalti, da entrevista? Eu achei um Gabigol muito light, muito paz e amor. E não tô dizendo que não esteja, que ele não estava sendo verdadeiro, tá? É a minha percepção. Mas achei ele muito tranquilo, muito light. E como ele mesmo falou, é a maneira dele reagir. E eu respeito muito isso. Tem gente que chora, que esperneia. Outros acabam ficando mais fechados. Ele tava numa boa, mais tranquilo para falar. Ale Oliveira, o que você pensa dessas primeiras palavras do Gabigol ao Podpah, Ale? Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Ele tem muita personalidade, né? Isso é inegável, né? Ele tem muita personalidade, tocou em alguns temas mais polêmicos, né? Nessa entrevista e realmente falou de assuntos que são delicados, né? Com relação à penalidade, eu estou muito com você. Evidentemente que o jogador profissional, ele não vai fazer isso de propósito, ainda mais o Gabigol, que é um colecionador de títulos, né? Para ele seria muito importante mais uma conquista de Copa do Brasil. Vale lembrar que ele é o atual campeão, inclusive decisivo na primeira partida final, quando jogava pelo Flamengo, né? E ele queria sair dali como herói, como ele mesmo falou, né? Falou em predestinado, né? Então, acho que ele fala que estava frio, que nem tinha tocado na bola, e é verdade. Não à toa, dos 3 jogadores que entraram faltando 3 minutos, 2 perderam os pênaltis, né? Agora, perder de propósito de jeito nenhum. A única coisa só que a gente tem que pensar um pouquinho é a respeito das estratégias daqui para frente, né, o Tiagão? Se o Gabigol vai na entrevista e fala que quer sair do Cruzeiro, o Cruzeiro vai falar, então tudo bem, meu amigão. Você tem aqui uma bolada para receber, você abre mão desse dinheiro que você tem para receber até o final do seu contrato. Mais de 100 milhões, né? 100 milhões. Se o Gabigol chegar lá no Podpah e falar assim, olha, não quero trabalhar com o Tite, não quero mais ficar no Cruzeiro, quero ir para outro lugar. O Cruzeiro vai ficar à vontade para falar, então tudo bem, abre mão de 100 milhões e vai seguir a sua vida. Se o Cruzeiro fala, olha, o Tite não quer trabalhar com o Gabigol, ele, inclusive, o Tite já falou, inclusive, que... falou não, né? Mostrou que o Juninho Xereca estava no melhor momento que o Gabigol. Se o Cruzeiro e o Tite falam, não queremos o Gabigol aqui, o Gabigol vai falar, tudo bem, e não vou abrir mão do meu dinheiro. Então você paga aí uma boa parte do meu salário e eu vou jogar em outro lugar. O Santos, por sua vez, já falou que com esse investimento mensal ele não consegue ter o Gabigol. Então é um jogo que a gente vai ver. Quem ceder primeiro, ô Tiagão, é que paga essa conta. Não me parece, aí é uma impressão, que o Gabigol vai abrir mão de qualquer real. Mas você acha que não tem chance nenhuma dele ficar pro ano que vem? Não, eu acho que ele pode ficar lá recebendo, mas ele não vai ser aproveitado. O Tite não quer trabalhar com ele não quer trabalhar com o Tite, isso é uma coisa definitiva. O torcedor pode até achar que não, que eu acho que vai, acho que... Não vai, o Tite não quer ele no grupo e ele também não quer trabalhar com o Tite. Mas vamos ver quais serão as estratégias. Em princípio, todo mundo falar que está tudo bem. Porque como eu falei, quem roer essa corda antes é que vai pagar a conta, Thiago. Ô Edu Panzi, quero te ouvir, quero a sua análise também. Vamos trazer outros detalhes importantes do Gabigol, já mais falas do Gabriel Barbosa. Eu achei que ele adotou uma estratégia importante e, repito, que não seja verdadeira. Ele elogiou muito o Pedro Lourenço ao longo de toda a entrevista, diz que a hora que mais lhe doeu a derrota foi ver a tristeza do Pedrinho, diz que o Pedrinho é o melhor presidente com quem ele já trabalhou, e ele tem, de fato, um carinho, e da mesma maneira sei que o Pedro também tem muito carinho pelo Gabriel Barbosa. Vai se desenhando, você acha que a entrevista foi uma bandeira branca, tipo, o Gabigol tá afim, não criticou o Tite, meio que tirou o pé. Eu nunca falei do Tite, eu não tenho... O que a gente teve foi um desentendimento normal, ele não peitou o Tite como fez quando da apresentação dele, né, que ele já tinha falado mais abertamente. Essa entrevista te sugere mais uma bandeira branca para quem sabe uma possível continuidade ou não tem clima, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago, um abraço a todos. Essa entrevista é protocolar, cara. Escolheu onde falar. Perguntas que ele já sabia mais ou menos o que responder. Momento algum foi apertado, até foi ajudado em algumas respostas também, e para mim absolutamente protocolar. Ele foi melhor na entrevista do que no pênalti, né? Foi muito bem na entrevista e muito mal na cobrança de pênalti.
É óbvio, e eu falei isso aqui no dia seguinte ao jogo, um monte de gente me xingou, evidentemente. É óbvio que ele não perdeu de propósito. Não faz o menor sentido. Quem quer perder um pênalti de propósito, chuta pra fora, não chuta no gol, não. Porque ele corria o risco do goleiro ter caído pro outro canto. E a bola ter entrado. Então não faz o menor sentido. Não acho que agiu bem ter saído do vestiário, ter ficado em São Paulo. Imagino que isso sim tenha caído mal dentro do grupo, dentro do elenco, tanto que a repercussão no dia seguinte foi negativa, como trouxe o Rubem Júnior. E quando eu falo que a entrevista é protocolar, ele disse que não tem problema nenhum com o Tite, então ele mentiu. Porque com o Tite não vai jogar, não vai treinar, ele não joga com o Tite, então não sei, cara, sabe? Para mim foi absolutamente protocolar a entrevista do Gabriel Barbosa, repito, foi muito bem na entrevista, falou bem de todo mundo, mas não me convence se quer ficar, se quer ter uma sequência com a camisa do Cruzeiro. Não me convence muito, não. A respeito de ter batido, ter entrado frio, cara, o Wanderson entrou frio e fez o gol. A Holanda tinha um goleiro que era especialista em pegar pênalti, entrava só para pegar pênalti. O Vitor Luiz, no jogo do Botafogo com o Vasco, entrou, jogou 30 segundos, foi lá, bateu um baita pênalti, fez o gol. Errou pênalti, cara. Teve gente no Cruzeiro que não errou porque não foi lá bater. Teve gente, se ele faz o gol, o vilão da noite seria o Yuri Alberto. Penalidade máxima é uma fábrica de herói e de vilão. O herói da noite foi o Hugo e o vilão foi o Gabigol. Como ele já foi herói em várias outras disputas de pênaltis, como ele já foi vilão em outras. Se eu não tiver enganado, eu tava fazendo um jogo aqui, Cruzeiro e Santos, e que ele perde o pênalti que o Fábio pega. O Santos perdeu 3 pênaltis, Bruno Henrique, Gabigol, um monte de gente. Sim, Copa do Brasil. Foi vilão, e ele não perdeu porque quis, foi porque o Fábio fez um defesaço, e foi porque o Hugo Souza conhecia o Gabigol. Talvez o Hugo tenha estudado mais o Gabigol do que o Gabigol o Hugo. Ponto final. Eu não questiono nada que ele fez em campo, eu questiono às vezes as atitudes, às vezes de jogar muito pra galera, de mandar letrinha em microfone. Aliás, jogador de futebol usa e abusa disso quando não tá bem, solta um monte de letrinha, terceiriza a culpa, nunca assume que tá mal na temporada, sempre a culpa é dos outros. Mas na entrevista de ontem, especificamente, foi muito bem, brilhou o senhor Gabriel Barbosa. Tem uma questão assim, né, que se a gente for juntando, né, as falas, por exemplo, na apresentação dele, quando o Pedrinho brinca com ele, ele falou que se tivesse um treinador aqui, ele não vinha. Aí ele responde, não falei, mas agora que bom que você já está sabendo, né? Então, ou ele mentiu na apresentação, ou ele mentiu Você não acha que pode mudar? Por exemplo, aquilo foi, né, passou-se um ano da situação. Eu acredito, às vezes o cara, sentou, Tite, numa boa lá no Flamengo, eu fui mal, o Tite fala pra ele, Gabigol, eu acredito em você. Você não acha que é possível contornar? Porque eu não acho que nada é definitivo. Eu posso te falar, eu odeio o Ale Oliveira, não é segredo pra ninguém. Mas amanhã eu posso te convidar pra uma ceia de Natal lá em casa. Tipo, mudei, sei lá, eu tô com o coração mais aberto. Você não acredita que as pessoas possam mudar? Ele teve uma fala muito forte depois do título da Copa do Brasil, falando que ele foi desrespeitado como jogador pelo Tite, né? Então, assim... Zoou o Tite no carro elétrico lá quando também. Eles foram campeões mundiais, porque o Tite não levava ele pra Copa do Mundo. É muito complicado. E outra coisa também, né? O Tite colocou o Gabigol no banco, não foi do Pedro, não, foi do Juninho Xereca. Então, é Juninho, caramba. O apelido Juninho. Ok. E o Gabigol, ele justamente já ia conversar, mesmo que não fosse o Tite, já ia conversar com a direção, porque a ideia dele é jogar. Isso o próprio Pedrinho falou. Agora, tem uma parte ali que me chamou a atenção do seguinte, ele falou, claro que eu ficava bravo, para não dizer outra coisa, claro que quando eu ficava bravo, quando eu entrava pouco, eu ficava muito bravo. Ele citou o jogo do CRB. Ele entrou, acho que... Então, 5 minutos. 5 minutos. Que foi 2 minutos a mais do que ele entrou na semifinal. Então ele entrou bravo no jogo? Porque se ele entrou bravo no jogo, como ele ficou contra o CRB, pode ser que a cabeça dele não estivesse tão boa para bater o pênalti. Essa é a questão. E aí, o Edu até citou o Vitor, não sei, algum jogador. Vitor Luiz. Vitor Luiz. Tem jogador, por exemplo, que para ele entrar para bater o pênalti, já é um feito. Tem jogador que se não entrar uma boa parte do jogo, tem jogador que se não sair jogando, sabe? Tem jogador para jogador. Depende da personalidade, da expectativa, do tamanho. Eu não estou nem defendendo o Gabigol, estou falando que é a vida como ela é. Tem jogador que... O Wanderson, por exemplo, que o Edu citou, ele entrou e fez o gol de pênalti. O Wanderson, ele tem que agradecer muito ao Léo Jardim. Inclusive pediu a contratação dele, ele foi titular boa parte da temporada. Então, realmente, ele é um cara muito grato, estava muito feliz de estar ali e bater o pênalti.
Será que o Gabigol e o Wallace estavam com esse espírito? Pelo que o Gabigol falou contra o CRB, ele não fica feliz quando ele entra, né? Então, será que a cabeça dele estava muito... Que ele não perdeu de propósito? Evidente que não. Mas será que ele estava com a cabeça para fazer isso? Estava na sua melhor condição? Eu fico com dúvida. Ô Rubens Júnior, 12:04. Vamos trazer outras falas do Gabigol, hein? Tem mais do Gabriel Barbosa aqui no Rádio Esportes.